Olá, meu nome é Mirela Martins, eu sou membro da Liga de Medicina Clínica e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a abordagem do paciente com diabetes mellitus, focando principalmente em quando encaminhar para o especialista esse tipo de paciente. Nessa apresentação, vamos com brevidade revisar alguns pontos da abordagem dessa doença, tais como a definição, a distribuição epidemiológica, o rastreio e a clínica desse paciente e, por fim, como proceder na consulta e quando encaminhar esse paciente para as demais especialidades que tratam dessa doença. O diabetes é uma síndrome caracterizada por hiperglicemia crônica, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção desse hormônio ou em ambas essas etapas. Ele é dividido em 4 apresentações clínicas: o diabetes mellitus do tipo 1, do tipo 2, o gestacional e outros subtipos menos comuns. A respeito da distribuição epidemiológica, nós podemos observar que existe uma alta prevalência dessa doença no Brasil, de 7,6%. Temos um diagnóstico superior em mulheres do que em homens, e a faixa etária mais comumente acometida é a faixa etária dos idosos, isto é, pessoas acima de 60 anos. Nós já podemos também atrelar essa doença que é o diabetes a algumas comorbidades que nós vamos adquirindo com a idade. Por isso é muito importante estar sempre ligado no rastreio desse paciente mais idoso. A respeito desse rastreamento, nós podemos dividir os nossos pacientes em 2 subtipos: os pacientes assintomáticos e os sintomáticos. Em pacientes assintomáticos, é importante sempre verificarmos a existência de fatores de risco, uma vez que o diabetes mellitus tipo 2, que é o mais comum para a idade adulta, para essa faixa etária, ele muitas vezes apresenta-se de forma insidiosa, isto é, o paciente está assintomático durante muitos anos, mesmo já portando a doença. Por isso, em pacientes com IMC superior a 25 e presença dos seguintes fatores de risco, nós precisamos realizar uma triagem, um rastreio para o diabetes mellitus. Os fatores de risco são sedentarismo, que muitas vezes leva à obesidade, ao sobrepeso, história familiar de primeiro grau para diabetes, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, seja manifestada por meio dos triglicérides superiores a 250 ou do HDL inferior a 35, história de diabetes gestacional ou RN com mais de 4 kg para mulheres, também para mulheres, se existir um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, em caso de haver história prévia de alteração glicêmica, acantose nigricante e história de doença cardiovascular. Na ausência desses critérios anteriores, para todos os pacientes, é importante iniciar o rastreio aos 45 anos. Como se dá o diagnóstico? Ao observar essa tabela à direita do slide, nós observamos 4 exames que são comumente utilizados para o diagnóstico da diabetes: a glicemia de jejum, o teste de tolerância oral à glicose, essa glicemia após 2 horas, a glicemia casual e a hemoglobina glicada. Observamos também nessas categorias que existe a categoria normal, o risco aumentado de diabetes e o diabetes em si. Sabemos que uma glicemia de jejum inferior a 100 ou uma hemoglobina glicada inferior a 5,7 ou mesmo o teste de tolerância oral à glicose inferior a 140 apontam para uma glicemia normal, isto é, nem existe risco para diabetes e nem existe o diabetes instalado. Em caso de haver diabetes, nós iremos observar uma glicemia de jejum superior a 126 e é importante que nós lembremos que para um paciente que está assintomático, ou mesmo com sintomas leves, é importante que essa glicemia seja feita 2 vezes. Aliás, para um diagnóstico firme e consistente de diabetes, nós precisamos de 2 resultados de exame. Podem ser 2 glicemias de jejum em momentos diferentes, ou uma glicemia de jejum com hemoglobina glicada, ou uma glicemia de jejum com um teste de tolerância oral à glicose, ambos alterados, nós já podemos firmar um diagnóstico de diabetes. Além disso, se existir uma glicemia casual superior a 200, independentemente de haver outro exame, nós também já podemos firmar o diagnóstico de diabetes. A respeito do quadro clínico, nós observamos os 3 polis que são muito comuns no paciente diabético: a poliúria, a polidipsia e a polifagia. Além disso, em muitos pacientes, especialmente aqueles com DMI-1, observamos uma perda ponderal, um emagrecimento não explicado. Associado a isso, também verificamos cansaço, alteração visual, que o paciente refere como uma visão embaçada, e também candidíase genital.
A hiperglicemia explica a maioria desses sintomas, uma vez que uma glicemia elevada promove uma resposta no nosso corpo de aumentar a glicosúria, no sentido de conter essa hiperglicemia, e essa glicosúria vai gerar infecções do trato genital, seja em homens, seja em mulheres, bem como também a poliúria, a polidipsia e a polifagia. A respeito do diabetes mellitus do tipo 1, ele tem um início mais abrupto, sendo bastante comum na faixa etária mais jovem. Ele promove um emagrecimento rápido e inexplicado, e a hiperglicemia associa-se muito a uma desidratação, a uma cetonemia e cetonúria, inclusive em um quadro mais descompensado, que é o caso da cetoacidose diabética, esses sintomas tornam-se muito proeminentes. O diabetes mellitus tipo 2, ele está associado à presença de comorbidades, de fatores de risco, aqueles que nós citamos anteriormente. Ele vai corresponder à esmagadora maioria dos casos de diabetes e ele tem um início muito insidioso. É tanto que a pessoa pode ser portadora de diabetes e permanecer assintomática por muitos anos. O que fazer na consulta? Como proceder com o paciente diabético? É importante buscar ativamente as complicações micro e macrovasculares da doença, porque o diabetes promove muitas e muitas complicações micro e macrovasculares. Nós vamos ver adiante. É preciso também identificar as comorbidades e os medicamentos em uso, para verificar interações medicamentosas, para encontrar mais fatores de risco que não foram descritos na história da doença atual, e também é importante avaliar o risco cardiovascular, uma vez que ele faz parte da maioria das complicações macrovasculares que nós encontramos. Dentre essas complicações, podemos citar doença coronariana, doença cerebral, doença arterial dos membros inferiores e a famosa hipertensão arterial. É importante uma busca ativa, isto é, perguntar para o paciente se ele sente dor no peito, se ele tem sensação anginosa e todas as demais queixas comuns a essas doenças citadas. As complicações microvasculares são muito comuns nos pacientes diabéticos e muitas vezes são silenciosas, por isso é importante realizar os exames complementares e, quando for necessário, enviar para a assistência do especialista. São elas retinopatia, nefropatia e neuropatia diabéticas. Outras complicações que podem aparecer no paciente diabético são a disfunção sexual e as infecções diversas. As duas mais importantes são o pé diabético e a candidíase genital. É importante também perguntarmos ativamente sobre isso, porque muitas vezes o paciente vai ter vergonha de dizer que está com disfunção sexual ou que está com algum tipo de infecção do trato genital. Então é importante uma busca ativa por isso. E o pé diabético, ele representa uma importante complicação, a principal e mais comum complicação do diabetes no mundo. 25% dos pacientes com diabetes já tiveram ou estão com pé diabético, então é importante fazer um bom exame dos pés. O exame dos pés, ele pode ser considerado completo se ele avalia a sensibilidade superficial e profunda dos pés em busca de neuropatia, se existe a palpação dos pulsos periféricos, se eles estão cheios, se eles estão simétricos, se eles estão regulares, e também se observa a presença de feridas, infecções e deformidades. Além disso, independentemente da terapêutica medicamentosa que o médico irá propor para o paciente, é muito importante que ele seja direcionado para uma mudança nos hábitos de vida, uma vez que o diabetes tem um teor muito forte com os demais fatores de risco, com as demais comorbidades que o paciente porta. Então é importante o aconselhamento para a perda de peso, para a mudança dos hábitos de vida, para uma alimentação mais saudável, para a prática de exercícios físicos. Isso vai ajudar tanto para que a doença não progrida, como também para que ele amenize os demais fatores de risco que ele possua, seja a dislipidemia, seja a obesidade. E o mais importante, principal objetivo da aula de hoje, quando encaminhar um paciente para o especialista. O diabetes é uma doença que tem um cunho muito multidisciplinar, então é importante que nós saibamos para quais especialistas devemos encaminhar o paciente. Sempre que houver dúvida em relação à indicação de insulina, é importante que o paciente seja direcionado ao endocrinologista. Inclusive, o paciente e a doença contam com a humildade e coerência do médico de família para realizar esse tipo de encaminhamento, caso ele esteja em dúvida a respeito de qual insulina ou se não precisa da indicação de insulina.
Todos os pacientes se beneficiam da orientação nutricional, então todos os pacientes diabéticos devem ser encaminhados e aconselhados pelo médico a buscar um nutricionista e também se beneficiam da assistência da enfermagem para explicar um pouco sobre a alta aplicação de insulina. Então percebamos que tanto existe um direcionamento e encaminhamento para outras especialidades médicas, como também para outras especialidades da área da saúde, como o nutricionista e o enfermeiro. Além disso, em caso de deformidade nos pés, hiperceratose plantar, história de ulceração, doença vascular ou neuropatia significativa, é importante que o paciente seja encaminhado para as respectivas especialidades. Em caso de hiperceratose plantar, ele pode ser designado ao dermatologista, em caso de neuropatia significativa, para o neurologista, em caso de doença vascular e ulceração, para o cirurgião vascular. Em casos de claudicação limitante e dor em repouso, eles são considerados urgências que precisam ser avaliadas dentro de, no máximo, 48 horas pelo cirurgião vascular. Então, é muito importante que nós entendamos que essas condições são urgências. Nós temos até 2 dias para que esse paciente chegue à assistência do cirurgião vascular. Por fim, a oftalmo e a nefrologia são as especialidades que andam de braços dados com o paciente diabético, uma vez que elas cuidam das complicações microvasculares mais comuns. Em um paciente que receba o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2, ele deve ser encaminhado imediatamente para a oftalmologia para realizar exame de fundo de olho. Esse exame vai ser realizado ao diagnóstico e deve ser repetido anualmente, uma vez que, como nós já falamos, esse paciente já pode estar sofrendo da doença diabética há muitos anos, então ele precisa começar o rastreio imediatamente. Em casos de paciente com diabetes mellitus do tipo 1, se ele tiver sido diagnosticado antes da puberdade, ele só precisa começar o acompanhamento com o oftalmologista 5 anos após o diagnóstico. Todavia, se o paciente já tiver sido diagnosticado após a puberdade, ele deve imediatamente ser encaminhado ao oftalmologista e anualmente repetir a consulta para o exame de fundo de olho. Em caso do acompanhamento com a nefrologia, ele está indicado em pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular inferior a 30, ou pacientes que apresentam macroalbuminúria, porque já é um sinal de nefropatia diabética avançada, ou ainda em caso de perda rápida da função renal. Pode ser que o paciente ainda não tenha chegado a um TFG de 30, mas que ele esteja perdendo a função renal de uma forma mais acelerada do que era esperado para aquele paciente. Nós chegamos ao fim da nossa aula, essas são as referências, esperamos que tenhamos ajudado a você, médico que atende na atenção primária.